Voltando então, pessoal, agora a gente vai tratar do princípio da irretroatividade tributária. O princípio da irretroatividade tributária, ele está previsto aí no artigo 150, inciso 3, a linha A da nossa Constituição Federal. Mas a gente também deve interpretar o princípio da irretroatividade tributária com base também no Código Tributário, que é o artigo 105 e o artigo 106 lá do CTN. E vale lembrar também que, além do princípio da legalidade tributária, que eu chamo de princípio específico, nós temos o princípio da legalidade, o princípio da irretroatividade genérico. Esse princípio ele está na nossa Constituição, que diz lá que a lei não retroagirá salvo para beneficiar. E quando a gente fala de retroação benéfica, significa dizer que, em que pese existir o princípio da irretroatividade tributária, mas se ele não existisse, nós estaríamos protegidos, nós estaríamos assegurados. O contribuinte não poderia sofrer uma tributação retroativa, porque a própria Constituição já diz que a lei não pode retroagir, salvo para beneficiar. Então a gente faz uma interpretação daquele princípio genérico para o direito tributário. Mas o legislador constituinte, ele quis resguardar tamanha proteção ao contribuinte que ele criou um princípio específico da irretroatividade para o direito tributário, que a gente chama então de princípio da irretroatividade tributária. Então não esqueça, existe o princípio da irretroatividade tributária, que eu chamo de princípio específico, artigo 150, inciso 3º, a linha A da nossa Constituição, conjugado com o artigo 105 e 106 do CTN, mas nós também temos um princípio da irretroatividade genérica, que é o princípio que está lá no artigo 5º da nossa Constituição, que já estabelece que a lei penal não poderá retroagir, salvo para beneficiar o réu. Então a gente faz uma interpretação extensiva desse princípio, onde a gente pode aplicá-lo em qualquer área do direito, inclusive no direito tributário. Mas voltando aqui ao princípio da irretroatividade tributária. Esse princípio estabelece a seguinte regra: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios estão proibidos de cobrar tributo em relação a fatos geradores anteriores ou pretéritos à data da lei que instituiu ou majorou o tributo. Significa dizer o seguinte: se eu, município, instituir um tributo no mês de fevereiro de 2020, eu não posso aplicar aquela lei a situações anteriores a fevereiro de 2020. Eu só posso aplicar aquela lei a situações posteriores, ou seja, a fatos geradores que surgirem após fevereiro de 2020. As situações pretéritas, elas não poderão ser abarcadas, vamos dizer assim, por aquela lei nova que instituiu ou majorou o tributo. Então a regra é: criou-se um tributo ou majorou o tributo, só pode ser aplicado em relação a fatos geradores futuros. Ou ainda o que a gente chama de fato gerador pendente, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, é possível aplicar no direito tributário a lei nova, a lei tributária nova, a fatos geradores pretéritos? A nossa legislação permite isso? Permite. Há casos que o próprio Código Tributário permite a aplicação retroativa da lei tributária. Quais são esses casos? Primeiro caso, estão lá no artigo 106 do CTN. O primeiro caso é quando a lei for expressamente interpretativa. E o que é lei expressamente interpretativa? Alguns autores preferem chamar de meramente interpretativa. Está lá no artigo 106, inciso 1 do Código Tributário. A gente diz que a lei é meramente interpretativa quando uma lei nova veio com o propósito de interpretar uma norma já existente. Significa dizer que a lei nova, ela é chamada de lei interpretadora, veio para interpretar uma norma que já existe. A gente chama de norma interpretada. A proposta dela não é trazer nada de novo, é apenas desvendar o real sentido daquela norma anterior. Então essa lei nova veio com a proposta de interpretar a lei anterior. A lei nova não veio criar nenhum elemento novo. Ela veio apenas desvendar o real sentido à norma já existente.
trazer o que eu chamo, por isso que a gente fala interpretar, interpretação de uma norma, é desvendar o real sentido da norma, o seu real alcance. Então a lei nova veio interpretar um dispositivo que já existia. A gente traz como exemplo aqui o que aconteceu lá em 2005 com a Lei Complementar 118 de 2005. A Lei Complementar 118 de 2005, ela trouxe um dispositivo interpretativo. O artigo 3º da Lei Complementar veio interpretar um dispositivo do artigo da Constituição, que é o artigo 168 da nossa Constituição. E aí havia uma discussão sobre quando que era considerado data do pagamento do tributo nos casos de tributo sujeito a lançamento por homologação. Porque havia no STJ a teoria dos 5 mais 5. O STJ aplicava o seguinte entendimento: contava-se 5 anos, que era o prazo que a Fazenda dispunha para homologar, e mais 5 anos, que era o prazo que o contribuinte teria para poder pedir a restituição. Então, para o STJ, você começaria o prazo de restituição para tributo sujeito a lançamento por homologação, não era apenas de 5, e sim 10. Por quê? 5 era o prazo que dispunha a Fazenda para homologar, e mais 5, que era o prazo que a Fazenda, o que o contribuinte teria para poder pedir a restituição. Só que veio o legislador e interpretou esse dispositivo, porque havia uma confusão que como interpretar o artigo 168 do Código Tributário, que estabelece o prazo para pedir restituição. E o contribuinte tem prazo, segundo o artigo 168, ele teria prazo de 5 anos para pedir a restituição. Só que nos casos de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havia uma divergência, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Porque eles uns entendiam que o prazo para pedir restituição era de 5 anos, a contar do pagamento antecipado. Outros entendiam que o prazo começaria a partir do 5º ano, quando a Fazenda teria perdido o prazo para homologar, então começaria mais 5 para o contribuinte poder fazer o pedido de restituição, a teoria dos 5 mais 5. Porém, veio então o legislador para acabar com essa celeuma, com esse problema, e trazer a interpretação correta que você deve dar ao artigo 168 do CTN. E diz lá que, para efeito de interpretação do artigo 168, você deve entender que, nos casos de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo para pedir restituição começa na data que você pagou antecipadamente o tributo. Então acabou com a teoria dos 5 mais 5. Então hoje o prazo é 5 anos a contar da data que você pagou antecipadamente. E essa lei pode ser aplicada de forma retroativa, essa lei complementar 118? Entendo eu que sim. Por quê? Porque ela é meramente interpretativa. Então ela seria uma lei nova, mas com efeito retroativo. Por quê? Porque ela veio com a proposta meramente de interpretar. Ok? Segunda hipótese que o artigo 106 trata da possibilidade de retroação da lei nova tributária. A segunda hipótese é quando ela traz uma penalidade menos severa. Isso está lá no artigo 106, inciso 2, a linha C, que fala: quando a lei nova trouxer uma penalidade para o contribuinte menos severa, o que é isso? Penalidade menos severa? Multa. Multa menos severa pode retroagir. Então vamos dar exemplo. Você, o ano passado, foi multado, recebeu uma multa por não entregar a declaração em tempo, declaração de imposto de renda. Deixou de entregar. Então recebeu uma multa lá de 10 mil reais. Vamos imaginar, estou só criando uma hipótese aqui. 10 mil reais. E aí você não pagou. Só que esse ano veio uma nova lei e falou o seguinte, que a multa agora não é mais 10 mil. A multa agora é 5 mil reais. Será que essa lei nova pode ser aplicada a você que cometeu uma infração antes da lei nova? Pode. Quando ainda estava em vigor aquela lei que dizia que a multa era 10 mil, pode ser aplicada? Pode. Por que ela pode ser aplicada? Porque ela é uma norma que traz uma penalidade menos severa. Então, nesse caso, permite a lei tributária nova retroagir para alcançar fatos geradores pretéritos. Ok? Terceira hipótese, que permite aplicar a norma nova de forma retroativa, é quando ela extinguir uma penalidade. Exemplo, hoje você
paga uma multa por você ter deixado de entregar a declaração do imposto de renda. Você paga uma multa e, além de tudo, comete aí uma infração à legislação tributária. Mas vamos imaginar que você recebeu aquela multa por ter cometido aquela infração e aí veio agora uma nova lei dizendo que aquela infração ela deixa de existir, ela não é mais uma infração tributária. O que acontece? Aquela lei nova poderá retroagir para alcançar situações pretéritas. Por que ela pode retroagir? Porque o nosso Código Tributário permite retroação de lei nova tributária, desde que ela veio para extinguir penalidade. Tá bom? Então são essas três exceções que eu acho que são mais corriqueiras que vocês devem guardar. Primeiro caso, a lei nova pode retroagir. Primeiro caso, quando ela for meramente interpretativa, e eu dei exemplo para vocês aí, quando uma lei nova veio somente para interpretar, ela não veio para criar regra nova, apenas para interpretar, significa desvendar o real sentido de uma norma já existente. Segundo caso, quando a lei nova traz penalidade menos severa, ou seja, penalidade mais benéfica. Terceiro caso, quando a lei nova ela veio extinguir uma punição, uma penalidade, uma infração. Então, nesse caso, ela poderá retroagir. Outro detalhe, com relação à retroação de norma nos casos de fato gerador pendente. E aí o Código Tributário, lá no artigo 114, 115, eu me salvo a memória aqui, muita informação, né, ao mesmo tempo, mas o Código Tributário ele fala que os fatos geradores pendentes são aqueles que estão esperando para se concretizar alguma condição a ser implementada. E essa condição a gente chama de condição resolutiva ou condição suspensiva. Se essas condições acontecerem, aí nesse caso a gente vai dizer que o fato gerador ele vai se concluir. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar de um fato gerador pendente de uma condição suspensiva. Vamos imaginar aqui a situação de uma doação, porque quando se trata de doação o ITCMD, que é o imposto cobrado pelo Estado, a alíquota de 5%. O pai chega para o filho e celebra o seguinte contrato, fala assim: filho, vou te doar uma casa desde que você passe no concurso para a magistratura federal. E o filho faz faculdade de Direito e o pai sonha ver o filho um juiz federal, né, um magistrado federal. E o pai então está falando, firma o seguinte negócio com o filho. Filho, vou te doar uma casa desde que você seja aprovado no concurso. Então faz o contrato, né, celebra o negócio. Aí eu te pergunto, nesse caso, a doação ocorreu? Ela se efetivou? Não. Por quê? Porque ela diz no contrato, no negócio que foi celebrado entre pai e filho, vou te doar desde que você passe no concurso. Significa dizer que só vai ocorrer de fato a doação quando nós tivermos o implemento da condição. Qual que é a condição? O filho ser aprovado no concurso. Então, nessa situação, pode a Receita Estadual cobrar o imposto sobre transmissão, o imposto sobre a transmissão causa-morte, doação, o ITCMD? Pode? Não pode. Por que não pode? Porque esse tributo, esse fato gerador está pendente de uma condição suspensiva. Enquanto não implementar essa condição, logo não vai poder ocorrer, vamos dizer assim, a cobrança do imposto. E aí vamos imaginar, esse negócio foi celebrado em 2014. E naquela época a alíquota do imposto do ITCD era 5%. Só que em 2020 o tributo passa para a alíquota de 7%. E aí o filho só vem a passar no concurso depois da lei nova. E a lei nova já estabelece a alíquota de 7%. E aí, qual lei que vai ser aplicada? A lei nova de 7% ou a lei antiga, da época da realização do negócio jurídico? Qual lei? A lei nova. Mas como é, professor? Você não falou que a lei não pode retroagir, exceto naqueles 3 casos?
lei meramente interpretativa, combinação de penalidade menos severa, ou quando a lei nova extinguir punição ou infração tributária. Você não falou que é nesses 3 casos? É verdade, gente, nesses 3 casos. Mas nessa situação a gente vai falar que a lei pode retroagir porque o fato gerador ainda não tinha ocorrido. Ele estava pendente. Então a gente fala que aplica-se a lei nova a fatos geradores futuros, ou seja, posteriores à lei, e aqueles que iniciou-se na lei antiga, mas veio a se implementar na lei nova. É o que a gente chama de fato gerador pendente. Então, nessa situação, qual lei que eu vou ter que aplicar? A lei do ITCD, que fala que a alíquota é 7%, uma vez que no implemento da condição que se deu em 2020, no caso, já vigorava então a nova lei tributária que estabelecia 7%, tá bom? Então é isso, gente, o princípio da irretroatividade é muito tranquilo, e aí vocês devem fazer as questões da apostila que a gente trouxe para vocês aí, depois a gente pode discutir lá, tá bom?